Então, com a leitura da paginazinha em nossas mãos. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passa pelas experiências que não prescindes para a conquista da sublimação de demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Varas acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-los aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas e invariavelmente em nossas próprias mãos. Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confiastes, que nós possamos desenvolvê-la da melhor forma possível, com simplicidade e humildade, assim como nosso Mestre nos ensinou. Abençoa todos nós que aqui estamos. Abençoa o nosso Otávio, dá-lhe a inspiração, dá-lhe a intuição para que ele possa desenvolver o estudo dentro do Teu Evangelho de amor e de caridade. E assim, Senhor, gratos por tudo, te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vou tirar a máscara aqui para poder falar melhor. Fica embaçando também o óculos, né? Oi? Boa tarde a todos, né? É sempre bom estar aqui de volta, né? Presente, né? A gente poder rever os amigos, né? E na tarde de hoje o estudo é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E nós vamos estudar 3 itens, né? São, se eu não me engano, 19 ou 20 itens. E aqui são 3, são diferentes estados da alma na erraticidade,
diferentes categorias de mundos habitados e destinação na Terra. E esse estudo, ele começa em cima da parábola de João, né, que ele, no capítulo 14, de 1 a 3, que ele fala o seguinte: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Quer dizer, Jesus faz um convite a todos nós, mostrando que nós também vamos estar aonde Ele está, né? E que Ele estaria preparando o caminho para que nós pudéssemos chegar lá. E aí, dentro dos estudos doutrinários, o que nós vemos? Que todos nós somos iguais perante a Deus, né? Todos somos filhos de Deus. E todos nós nascemos simples e ignorantes. E que vamos chegar a espírito puro, assim como Jesus, né? Então Jesus, ele vem à Terra para poder mostrar e exemplificar tudo o que ele falou e nos dar um direcionamento, né? E uma das coisas assim, uma das parábolas que eu acho assim, muito importante também, é quando ele fala que ele não veio trazer a paz, e sim a espada, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque e vai colocar pai contra filho, filho contra o pai, né? A esposa. É porque ele traz uma coisa que não existia naquele tempo. Existia o quê? Era uma dureza muito grande nos sentimentos das pessoas. Era aquela coisa olho por olho, dente por dente, né? Era permitido por lei apedrejar a mulher adúltera, né? E naquela passagem da mulher adúltera, Jesus responde, né, a pergunta que foi feita, né? Perguntaram a ele se poderia apedrejar, né? Porque estava na lei. Ele falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali Jesus joga uma reflexão para cada uma daquelas pessoas que observam que todas elas já haviam cometido pecado, né? E se retiram. E, como fala na parábola, primeiro os mais velhos, por terem maior número de pecados. E direciona aquela mulher, mostra um caminho a qual ela deva seguir. Então, todos esses ensinamentos que Jesus traz para nós, a benevolência, amar os nossos inimigos, né, perdão das ofensas, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, isso eram condições que, né, a prática da caridade. Então, assim, isso era uma coisa que não existia nesse período. Então, quando ele fala em trazer a espada, ele sempre usa os símbolos da época, né? Usava o camelo, usava todo e qualquer símbolo utilizado naquele período. Então, quando ele traz essa questão da espada, ele está mostrando que haveria ali uma divisão, seria um divisor de águas. Tudo o que ele estava trazendo, exemplificando, né? Porque a questão do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? E por aí vai. Então, assim, se nós pararmos para pensar, o mundo dele era um mundo completamente diferente do que nós estávamos vivendo. Não é verdade? Então, assim, quando fala que há muitas moradas na casa do meu pai, a gente poder refletir isso.
Porque tem uma parte aqui do texto que fala não apenas da morada física, né, como a gente também vai ver, mas a morada nossa psíquica. Cada um de nós aqui tem um psiquismo diferente, né? Então, cada um vive um mundo bem diferente um do outro. E o que acontece? Nós procuramos, dentro dos ensinamentos de Jesus, nos unificar em uma coisa, em algo que seja realmente verdadeiro, né? Porque quem não tem uma religião, assim, o período que eu não tinha, não frequentava nada, eu tinha as minhas razões, eram as minhas verdades, né? Que quando eu olho, eu falei, não era bem isso, né? Então, nós hoje temos um caminho a seguir, né? Um caminho seguro a seguir. É difícil, né? Porque nós temos muitos vícios, né? Como eu estava conversando anteriormente com a Neide, é uma dificuldade que nós temos ainda pelo um aprendizado errado ao longo de todas as nossas encarnações, né? Então, assim, cada encarnação, se nós pudermos estudar um pouco mais, nós estamos no momento agora que a gente tem essa clareza, tem as explicações melhores do que na época de Jesus, porque nós já crescemos, nós já nos desenvolvemos, então nós temos que buscar, dentro desse desenvolvimento que cada um de nós temos, e buscar caminhos melhores para a nossa vida, né? E como traz lá também no Livro dos Espíritos, existem várias moradas, ele também aqui vai falar, né? Então nós temos os mundos primitivos, provas e expiações a qual nós estamos, né? Regeneração, ditosos, os celestiais, e cada um desses vão abrigar o espírito de acordo com o seu nível de desenvolvimento, né? Aí eu sou uma pessoa que, desde que eu entrei na doutrina, eu escutava as coisas, sempre questionei muito, né? Aí quando eu comecei a escutar nas palestras, essas questões que existem vários mundos, aí eu olhei para o nosso planeta, né? Porque é mais fácil, porque nós já vivemos. Você pega os estudos aí que nós temos e você vê os homens primitivos, e hoje nós somos diferentes daquele primitivismo, em termos de corpo físico mesmo, né? Eram pessoas mais fortes, com características diferentes, e que foram evoluindo e foram chegando nos tempos atuais. Antigamente tinham outros problemas, e com a tecnologia, com o desenvolvimento, nós estamos num mundo muito melhor, né? Só não é melhor devido à nossa condição moral, que fazemos ainda, estamos nas guerras, né? Nos conflitos familiares, em tudo isso. Então, cada um de nós acaba vivendo um mundo diferente, porque vivemos em situações diferentes, com familiares, parentes, amigos, diferentes cada um aqui, né? Então temos grupos sociais diferentes. Então é importante que nós pensemos nisso, né? E o quanto que nós temos que estudar para desenvolver a nossa parte intelectual e transformar isso em ações, né? Jesus, ele exemplificou tudo isso. Então, quando fala em várias moradas, ele vem, né, devido a ele ser um espírito puro, ele vem de uma outra morada diferente da nossa para alavancar essa condição, né, nossa aqui. Esse texto que a Dirce leu é muito esclarecedor sobre isso, né? Que nós estamos com os parentes corretos,
com as afeições corretas, tudo isso para o nosso próprio desenvolvimento, né? Então, assim, é difícil muitas vezes, né? Mas a gente tem que tentar desenvolver a tolerância, né? A indulgência para com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Se nós já temos um conhecimento disso, né? Então que a gente possa, antes de reagir, não é nem de agir, é a gente parar, segurar um pouquinho a fala, porque depois que você fala, aí as coisas podem se complicar muito. Então a gente tem que parar, dar uma refletida e pensar no que nós estamos estudando, né? No item 2, é mais ou menos o que eu já falei, ele fala aqui que existem moradas correspondentes, né? Cada planeta correspondente ao nível moral de cada habitante daquele planeta. O planeta Terra está se transformando no de regeneração, né? E com isso, esses espíritos aí que não se adequarem aqui ao planeta, com esse avanço que a gente está tendo, pode ser lento, mas está tendo um avanço, eles vão acabar saindo desse planeta e indo até para planetas inferiores para poder rever os conhecimentos, né? Então, que a gente possa permanecer aqui. E uma outra coisa importante que ele fala aqui também é que nós não só fazemos, só encarnamos num único planeta, né? Esse aqui é um planeta de provas e expiações, mas nós podemos encarnar em outro planeta de provas e expiações, tá? Então que a gente também tem essa noção que a humanidade toda, como ele coloca aqui textualmente, não encontra-se apenas no planeta Terra, né? Então, assim, nós temos infinitos planetas e a qual está designado ao nível moral a qual nós vamos atingindo. O planeta de provas e expiações, o mal ainda prevalece sobre o bem. Essa é uma característica do nosso planeta e a gente pode ver por aí, né? Só essas questões de guerra, essas violências, não só as guerras, né? Mas um desgoverno, tantas coisas que acontecem e que levam a essa situação a qual a sociedade vive. Se a gente elege um mau governo, não só aqui ou em qualquer país, estou me referindo à questão de política Brasil não, estou me referindo como um todo. Então a gente também participa, porque as pessoas não querem participar da vida política, muitas vezes, de um país. Mas isso é importante, porque isso afeta a cada um de nós, né? Então, se nós queremos um país melhor, né, aonde quer que nós estejamos vivendo, que a gente também saiba colocar pessoas mais adequadas, né? Mas isso eu estou falando de uma forma geral em todo o mundo, né? Para que a gente possa ir evoluindo, buscando melhores exemplos o tempo todo a serem seguidos, né? Em todos os campos, tá? Em todos os campos, a gente poder realmente dar um passo à frente. E uma coisa aqui que ele fala também, né, das diferentes estados da alma, vou dar uma lida que é rápido, né? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado
do espírito na erraticidade. Foi aquilo que eu falei, vai depender do nosso estado psíquico, a gente pode também estar vivendo um mundo não circunscrito, como ele fala aqui no final, né? Mas isso é um mundo nosso, interior. Então é importante que a gente possa trabalhar isso, porque entramos muitas das vezes num desequilíbrio tão grande e que tem pessoas que tiram a própria vida, né? Eu até tenho menos de um mês aí, eu tenho um amigo que tirou a vida por questões financeiras, né? Mas também conheci outras pessoas, né? Quando eu era criança, que tinham situações financeiras excelentes e que também tiraram a própria vida. Então, quer dizer, são desequilíbrios, né, totalmente diferentes, porque a gente pensa muitas vezes na questão material, né? Mas então por que uma pessoa que tem uma condição financeira também tira a própria vida, né? Ele está vivendo um mundo ali que nós não conhecemos, né? Então que a gente tenha a ideia de que também existe essa parte, como ele bota aqui no item 2, que existem mundos que não são circunscritos, que na realidade é só essa questão do nosso psiquismo, né? Cada um vivendo o seu mundo. No item 3, a gente começa a falar, item 3 e 4, diferentes estados da alma na erraticidade. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. E entre eles há os que estes últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência toda material, reina soberanamente as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, assim por dizer, toda espiritual, né? Então aqui no item 3 ele fala basicamente o que eu já tinha dito, né? Então a gente sai desse mundo primitivo para chegar ao mundo celestial, mas isso é uma caminhada. E para cada nível, para cada desenvolvimento que nós temos, nós vamos tendo mundos diferentes, né? Então mais adequados ao nosso grau de desenvolvimento, né? Então ele, aqui no texto, ele também coloca que existe uma infinidade de mundos em relação a isso, né? Há uma definição aqui só por uma separação para a gente ter uma ideia em relação à questão dos mundos, né? Mas você vai ter um mundo um pouquinho melhor, outro de outra forma, né? E aí nós vamos caminhando, né? E o que vai acontecendo? Conforme o nosso desenvolvimento moral, nós vamos, a psicologia fala, se desidentificando de determinadas coisas que antes nós gostávamos, né, de certas situações, e que hoje você já olha e fala assim, poxa, isso aqui não cabe mais ao nível que eu estou. E você se afasta de uma forma gradual. Mas isso é uma busca que a gente vai fazendo, é um aprendizado que nós vamos fazendo e conseguimos passar a nos identificar com outras situações mais saudáveis, que vão nos trazer um crescimento maior, né? E com isso nós vamos
buscando ter menos sofrimento, vamos buscando ter o entendimento dos problemas a qual nós estamos passando, né? Então, assim, nós vamos ganhando em maturidade, ganhando maior tranquilidade e não entrando em desespero para a resolução dos problemas. Os problemas se aparecem diante de cada um de nós para que nós possamos ter um crescimento. No Evangelho também tem sobre a questão do militar que não vai à guerra, que é uma coisa para ele ruim, porque ele não exercita o que ele aprendeu. Não estou dizendo que a guerra seja boa, mas é o exemplo até que tem dentro do próprio Evangelho. Então, se nós não tivermos nenhuma dificuldade, como é que nós vamos saber se nós já estamos dando um passo à frente? Nós estudamos, mas não aparece nenhuma dificuldade. Não aparece aquele vizinho chato ali. Não é? Não aparece uma situação que você tem que demonstrar que você já entendeu alguma coisa da doutrina e ultrapassar aquilo ali. Né, Monique? Né? Botar em prática, né? Um parente, né? Porque nós olhamos para os outros, esquecemos de ver as dificuldades que nós causamos também para as outras pessoas. Então, não é só olhar para o outro, né? É olhar para nós, porque a única pessoa que consegue se modificar somos nós mesmos. Nós podemos aconselhar, mostrar caminhos, mas isso vai depender do outro. Se o outro quer ou não se modificar, é o de cada um, né? Tem pessoas que, eu estou no psicólogo, e acha que o psicólogo vai resolver a vida dela. Não, vai auxiliar muito, mas e a pessoa? Quer dar algum passo para se modificar? É esse que é a grande questão. A doutrina está aqui. Ela já não é mais em parábolas. Ela pega e fala de forma muito clara e objetiva. E aí, eu quero dar mais um passo? O quanto eu ainda estou preso em tudo que eu aprendi? Como é que eu consigo modificar essas coisas? Então, demanda de esforço, demanda de estudo, né? Então, assim, uma coisa que eu falo para o meu filho, né? Ele começou a frequentar e veio a pandemia, né? Eu falo assim, Tiago, você tem que... Não adianta você ficar escutando as coisas lá fora. Você tem que ir em algum local, né, que possa falar alguma coisa em relação ao bem. Te dá um outro ponto de vista que você não consegue ver. Porque lá fora, normalmente os pontos de vista são sempre negativos, sempre te conduzindo a um vício, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, a gente tem... o que mais vende é notícia ruim. Então, o que nós vemos na televisão são só coisas ruins. Será que o mundo só tem coisa ruim? Né? Então, assim, o que eu vejo que eu posso trazer aqui assim, de evolução que eu consigo ver desde criança, é que você, antigamente, sei lá, estava aí com 12, 13 anos, os melhores anúncios eram de cigarro. Né? Hoje nem anúncio tem. Então isso significa um avanço da população, da humanidade. Né? Então, essa questão do Greenpeace, por exemplo, ela foi feita lá atrás, um troço começou e hoje tem uma influência muito grande. Né? Todos nós hoje já temos
um conhecimento em relação a gente poder cuidar do meio ambiente, né? Dos animais, florestas, coisa que nós não tínhamos. Então isso a gente começa a ver um grau de progresso, de evolução em todos nós, né? Então, assim, é claro que não todos nós, né? Porque tem gente que quer queimar floresta, quer fazer um monte de coisa por aí. Mas a gente já tem um consenso dentro da comunidade que temos que cuidar do nosso meio ambiente. E nós, como espíritas, que sabemos dessa questão reencarnatória, e se reencarnarmos aqui na Terra, do jeito que vai, a gente vai chegar aqui como? Se já está ruim, né? Se os alimentos aí com tanto agrotóxico e por aí vai. Então, se nós queremos um mundo melhor, estamos aqui, estamos lúcidos disso, então que a gente possa contribuir para que esse mundo seja melhor, né? E no item 4, né, ele fala aqui, ó, nos mundos intermediários mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, expiações e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divino, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de prova e expiações, razão porque aí vive o homem abraçado com tantas misérias, né? Então, quer dizer, daqui a pouco nós vamos estar mudando de mundo de acordo com nossos esforços empregados, né, nesse planeta, né? Porque assim, é que nós temos que pensar, é tipo aquela formiguinha, cada um fazer a sua parte. Não adianta eu ficar olhando se o outro não está fazendo. Aí é um trabalho de consciência. Entendeu? Você tem que estar bem, chegar à noite, deitar no seu travesseiro e estar com a consciência tranquila. Porque você está começando a fazer as coisas mais coerentes com o que Jesus veio trazer para cada um de nós. Então, isso que é o importante para cada um, né? A gente ter essa consciência do que nós estamos fazendo melhor. O que acontece muitas vezes, também aconteceu comigo, é que às vezes você toma determinadas decisões na sua vida achando que aquilo é a melhor coisa possível. E você se empenha, corre atrás de fazer daquela forma. Mas às vezes não é a melhor forma. Então, a partir do momento que você conhece o que Jesus fez, o que Ele trouxe para cada um de nós temos um caminho mais seguro para ser seguido. Aí não é o que eu acho, o que o outro acha, e a gente vai levando. Não é que eu tenha sido uma pessoa ruim, mas decisões que eu tomei na minha vida, achando que eram as melhores, eu não teria tomado se eu tivesse conhecimento da doutrina espírita. Entende? Então, assim, é importante esse caminho do estudo, para a gente se balizar em alguém que esteve aqui
e que trouxe o amor, trouxe a caridade, demonstrou tudo, ajudou a todo e qualquer tipo de pessoa. Foram principalmente os estrupiados, né? As prostitutas, os ladrões, as pessoas que estavam realmente dando o exemplo, o quanto nós temos que se trilhar esse caminho. Né? Tem até aquela passagem do bom samaritano, né? Tem a pessoa lá que foi assaltada, passou um que era da igreja, passou direto, o outro também passou, ninguém socorreu a pessoa. Só aquela pessoa que era dita como de má vida, que era o samaritano, foi que acolheu aquela pessoa, pagou um local para ele ficar, né? E Jesus depois pergunta, qual desses três aí que você acha que agiu, né, com caridade, né? Aí fala, foi o samaritano, e que era aquele que era de má vida, né? Considerado, né? Então, assim, quando nós temos esse caminho seguro, o exemplo que foi dado, é muito mais fácil, porque muitas das vezes você vê as pessoas falando, pregando imoralidade o tempo inteiro, e aí você chega ali na rua, aí você olha, poxa, mas a pessoa falou isso, e fazendo assim completamente o oposto. Né? Então assim, a gente tem que se policiar, porque nós somos muito, muito observados o tempo todo. Porque a primeira coisa que vai falar, lá, vai para a casa espírita e ainda está fazendo isso. Entendeu? Então assim, a gente começa a ter um grau maior de responsabilidade. Quanto maior é o nosso nível de estudo, maior é o nosso conhecimento em relação às leis de Deus. Então, tem a passagem também do Evangelho que fala assim, você tem maior conhecimento, você tem maior responsabilidade. Então, a gente está aqui, está o tempo todo. É livro dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, livro dos Médiuns, e as outras obras. Mas chega ali fora, não age. A gente tem que rever isso, ver o que nós precisamos fazer. Para nós não queremos ser felizes, serem mais tranquilos, com menos problemas. Então a gente tem que alcançar mundos melhores. Né? Então, para alcançar um mundo melhor, eu preciso me desenvolver, curar minhas chagas, né? A minha impaciência com o meu semelhante, saber estender a mão a um semelhante. Né? E assim, você anda na rua, muitas das vezes, eu já tive várias passagens semelhantes a essa que eu vou contar agora. Foi agora há pouco tempo, tem uns 2 meses. Eu tinha ido no médico, mas eu estava com a sacola, que era a comida do gato, né? Aí estou andando, aí tinham 2 garotos, um de uma faixa de 6 e o outro não chegava a 10. Aí ele falou assim, poxa moço, o senhor podia me dar essa quentinha? Aí eu falei assim, não é quentinha não, isso aqui é comida do gato. Aí eu falei assim, você quer comer alguma coisa? Porque a gente estava no posto de gasolina, tem aquelas lojas de conveniência, né? Aí o menorzinho falou assim, eu quero sim, moço. Aí ele falou assim, não, só cuidado, que ele gosta de abusar. Aí foi lá e tal, aí eu falei, vê o que você quer, falei pro outro maiorzinho também. Aí ele, não moço, tá bom. Eu falei, não rapaz, pode escolher aí. Aí o outro menorzinho já queria 2, eu falei, não, pode levar os 2. Aí depois eu fui pegar o troço, qual é o refrigerante que vocês querem? Ah, Coca-Cola. Aí eu fui pegar a garrafinha maior, né, aquela latinha maior. Aí ele, não moço, o senhor já está gastando muito dinheiro com a gente. Não pode comprar garrafinha menor, porque senão ele não bebe tudo e o senhor vai gastar o seu dinheiro à toa. Não faça isso.
Eu falei assim, não, rapaz, compra um maiorzinho ali e tal. Não quero, já estou muito grato, o senhor está me dando. Né? Eu falei, não, tá bom. Aí comprou aquela menorzinha, 269, né? Tem uma de 350, tem aquela outra menor. Eu fiquei, sabe, são coisas assim, e depois quando eu fui para o carro, os 3 salgados que eu tinha comprado ali, eles estavam dividindo com o pai e com a mãe. Entende? Aí depois eu fui na consulta, né, de novo, aí falei até com o médico, né, o que aconteceu. Aí ele falou assim, Otávio, aqui tinha um casal que ele fazia o seguinte, quando os morador de rua, quando os filhos chegavam com alguma coisa, ele pedia o cupom fiscal, porque ele queria saber se tinha sido comprado, se tinha sido roubado. Ele não admitia isso, um morador de rua. Né? Então, assim, quantos exemplos, às vezes, a gente tira da nossa vivência de rua. Né? A gente está ali, está andando, né? E a gente acha, às vezes, que aquela pessoa está bem inferior a nós, e muitas das vezes ela tem um nível de moralidade, de integralidade muito grande. Então, assim, que a gente possa observar todos esses exemplos que a gente passa na vida, nas nossas dificuldades, como nós tentamos resolver de uma vez algum problema que não deu certo, a gente poder mudar a forma a qual a gente está agindo. Né? Até dizem que é do Einstein, né? Que ele define que a pessoa doente mental é aquela que repete sempre as mesmas coisas, tentando ter um resultado diferente. Né? Se você fez a primeira vez, deu errado, fez a segunda, deu errado, você tem que arrumar uma outra forma de conduzir a vida, né? E buscar um caminho mais adequado. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê? Coloque o papel. O outro item é a destinação da terra e causa das misérias humanas. No item 6, foi uma coisa que eu já falei, né? Da humanidade não está toda aqui na terra. Então, assim, muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem o que lhe dá uma falsa ideia do conjunto. Aí vem isso aqui, deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, tá? Que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra, em face da população total desses mundos, né, muito menos que de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. Né? Então, ele faz uma comparação mais adiante. Se nós formos num hospital e acharmos que a população é só aquela que está ali hospitalizada, vamos achar que toda a população é doente. Ou se formos no presídio, que são só as pessoas
que cometem delito, né? Então, quando ele faz essa comparação aqui, ele mostra assim, olha, vocês estão olhando, não é para a humanidade toda, é só uma parte dela. Porque é uma coisa, eu acho assim, muito simples. Será que todos esses mundos que estão aí, todos esses planetas, seria só para a gente ficar olhando e só ter vida na Terra? Né? O homem procura muito vidas em outros planetas de acordo com o que ele conhece. Né? E quando você estuda a doutrina espírita, nós vamos vendo que, conforme o grau que nós vamos nos depurando, nós vamos se tornando corpos mais sutis. Né? Então, o homem procura se tem água, se tem oxigênio, se tem as condições mínimas para que o ser humano possa viver. Ele procura alguma coisa que seja semelhante a nós. Né? Então, eles tinham que ler um pouquinho a doutrina, né? Para poder entender que existem outras formas. Na própria Terra, a gente vê a questão dos peixes, por exemplo. Estamos dentro do mesmo planeta e você tem os peixes que vivem completamente diferente da gente. Né? Tem peixes que vivem em águas profundas que eles não têm nem visão. E vivem, se reproduzem. É um outro mundo, dentro do próprio planeta Terra. Né? Então, essa questão de mundo é uma coisa assim que, quando você vai para dentro de um átomo, você vai ver lá um outro mundo. Entendeu? Eu trabalho na área nuclear, é um outro mundo que existe ali dentro. Uma série de situações, de fenômenos que ocorrem, de efeitos, que você fica olhando, é muito diferente, né? E coisas assim que eu acho importante que a doutrina traz, é que eu não, logo no início, que a doutrina falava que nós somos constituídos de um único elemento, que é o fluido cósmico universal. E eu ficava assim, eu não entendia muito. Falei, poxa, como é que de um único elemento você pode fazer tudo isso que nós temos? Aí eu assistindo uma vez, aí tem a questão, por exemplo, do cristal, né, do diamante, desculpa, e do carvão. Todos dois são feitos com 6 carbonos. Se você pegar o carbono de um, o carbono de outro e trocar, você consegue fazer a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? Muda a forma como esses átomos estão agregados, e o diamante é uma das pedras mais duras que tem, e o carvão macio. E os átomos de carbono, os 6 átomos, são agregados de outra forma. E aí você tem pressão, temperatura, umidade, outros fatores que influenciam para que se formem materiais diferentes com um único átomo. Quer dizer, com o mesmo átomo. 6 átomos de carbono. Né? Aí eu passo a conseguir entender essa questão do fluido cósmico universal. Né? Então, assim, são muitos ensinamentos que a doutrina traz, e eu uma vez também assisti uma palestra em relação a isso. A pessoa trouxe, ele dá até palestra aqui, o Cláudio Conte, e ele mostrou uma série de fatos, né, de itens que tem dentro da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, e que a ciência ainda não tinha comentado sobre. Né? É o que ele falou.
Se viesse depois, ele não iria acreditar. Mas como a doutrina comentou antes, né, então fica fácil. Porque tem coisas que a gente, às vezes, tem que estudar muito para poder ter certos entendimentos. Até no Livro dos Espíritos, ó, é desse jeito? Entende desse jeito aí? Não é bem isso não. Né? Porque foge ainda ao nosso conhecimento. Né? Então, assim, é importante que a gente possa indagar, possa criar dúvidas na hora que qualquer pessoa que esteja falando, a pessoa poder pesquisar, para poder entender melhor. Porque às vezes a pessoa que está aqui, ela fala com a experiência que ela tem. Né? Então fica dentro daquele nível de cada um. Você tem palestrante, por exemplo, um Divaldo Franco é uma coisa, né? O Otávio é outra. Mas a gente está aqui, a gente não tem todos os Divaldos para falar em todas as palestras, né? Então, assim, a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se exercitar em função disso. Né? E o último item aqui, que também é basicamente o que eu já falei, é assim, faria dos habitantes de uma grande cidade a falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunido todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermos. Pois bem, se figurasse a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para os hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que curam e da prisão os que cumprem as penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então que a gente possa trabalhar essas enfermidades morais. Uma das coisas principais é a gente começar a identificar em nós essas nossas enfermidades. Porque tem muitas coisas que elas são passadas. Tá ali no corriqueiro, você passa, muitas pessoas também acham que é normal, e quando você estuda alguma coisa mais profunda, como é a passagem de Jesus, você começa a enxergar certas coisas que você não achava que seria uma enfermidade moral. Né? Então, assim, é importante que a gente possa reconhecer em cada um de nós, a cada tempo, sempre uma dificuldade que temos, para que a gente possa mudar. E o caminho seguro é o caminho que Jesus fez para todos nós. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde, bom final de semana. E vamos passar a leitura agora do livro Fonte Viva, com a lição 5, Consegues ir? Vinde a mim. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem
para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinalam-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Graças a Deus. E nesse momento, nós vamos procurar elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que Ele envie através dos seus mensageiros as energias que cada um necessita. Primeiramente, retirando dos nossos pensamentos tudo aquilo que é contrário à lei de amor e de caridade. Retirando dos nossos pensamentos, sentimentos e atos tudo aquilo que não é construtivo. Limpando e higienizando cada célula do nosso corpo físico e espiritual. E trazendo, Senhor, as bênçãos da Tua infinita misericórdia, em esperança, em consolo, em alegria e em energias renovadoras, trazendo ao nosso corpo físico os elementos necessários para que possamos caminhar, trabalhando pela nossa evolução moral e material também. Que a luz do Teu Evangelho, Senhor, seja a bússola a nos guiar os passos, para que possamos, fazendo a Tua vontade, nos libertar de velhos hábitos do passado e conquistar as virtudes que são necessárias. Envolve a todos nós que aqui estamos. Envolve a todos aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje. E que a Tua paz, a Tua doce e serena paz, esteja presente em cada coração aqui presente. Fica com todos, Senhor, envolvendo a cada um no Teu amor e na Tua luz. E assim, Senhor, recebendo todas essas benesses que Tu nos envias, agradecendo por tudo isso, te pedimos, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome desses diretores espirituais da nossa Casa do Caminho, que vibram e velam por todos nós, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar a nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E como a gente ainda está muito na matéria, a gente vai lembrar vocês da nossa campanha do quilo. Vocês podem dizer que é chato, né? Toda vez que a gente termina a reunião, a gente pedir. Mas a gente precisa pedir. Para quê? Para mobilizar todos os corações, né? Afinal de contas, se a gente estivesse numa situação difícil,
a gente também gostaria que alguém estendesse a mão para a gente, né? E desse alguma coisa. Então, vamos colaborar com a nossa campanha do quilo, vamos colaborar com a nossa campanha do leite, tão importante, né? Para as nossas crianças, para os nossos adultos também, né? Porque todos necessitam. E gostaríamos também de pedir aos corações que tiverem possibilidades do nosso carnê, porque diante da pandemia nós ficamos fechados, entre aspas, né? Alguma coisa ficou fechada, porque nós continuamos trabalhando do mesmo jeito. A gente costuma dizer que a gente ficou nos bastidores, mas a gente não deixou de trabalhar, né? Mas acontece que sem a presença do público, nós ficamos sem recursos materiais. E como a gente ainda precisa da matéria para sobreviver, aí eu me lembro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se a gente está na matéria, a gente precisa dar para César, né? Então a gente tem conta de luz, telefone, água, os encargos dos funcionários e tudo mais. E aí vai, né? Se eu for ficar enumerando, vocês vão ficar até desanimados de tanto que a gente vai pedir, né? Mas a gente conta com a colaboração de todos os corações que aqui estão, tá? Quem puder ajudar, a gente agradece. Aí, na campanha do quilo, quem não tiver possibilidade de dar uma cesta básica, quiser dar 1 quilo de alguma coisa, no dia da reunião pode trazer 1 quilinho, deixar ali com as meninas que estão ali embaixo, que elas guardam no lugar que tem que ser guardado, tá? E diante de tudo isso, a gente agradece a presença de todos. E aí eu vou falar que nem a Marilda, eu amo vocês, tá? Tá muito bom aqui, né? Ninguém quer ir embora, né? Mas tem que ir. Ah, tá. Olha, quem quiser, a gente não está distribuindo água fluidificada ainda. Mas quem quiser, pode trazer a sua garrafinha, colocar seu nominho, coloca ali no começo da reunião e quando for embora, com certeza a espiritualidade já fluidificou, tá bom? E um abraço a todos vocês e um bom final de semana para todos, tá?